Olá, meus irmãos, iniciamos aqui mais uma live. Você aqui está no Facebook e aqui do outro lado eu tenho o Instagram. Vamos começar agora aqui pelo Instagram. Temos feito esse trabalho aqui também no Instagram porque o Instagram me permite ter a presença do intérprete na parte inferior da tela. Então, estamos iniciando aqui com o Instagram também. Vamos lá. Estou esperando o Instagram iniciar. Você que está aí, que já pegou o link, então você que já pegou aí o link, manda o link aí para alguém. Compartilha o link. Chegamos aqui no Instagram. Deixa só os intérpretes entrarem agora. Vá pegando a sua Bíblia, você que chegou aí, e abra no Salmo 42. Hoje a gente vai fazer a nossa meditação no Salmo 42. Nossa meditação ela vai durar apenas, pelo menos temos tentado fazer as nossas lives aqui. Deixa eu só ver aqui, o pessoal ia entrando. Temos tentado fazer essas lives aqui de 30 minutos de duração, certo? Então, ontem nós vimos um salmo, hoje nós vamos ver o Salmo 42. Então é quarta, quinta e sexta, a gente está das 8h30 às 9h, exatamente trabalhando esses salmos. Estou só aguardando aqui o nosso irmão entrar aqui no Instagram, que é o nosso intérprete de Libras. E aí a gente inicia a nossa meditação. É só ele chegar e a gente inicia. Então, vá pegando aí sua Bíblia e abrindo no Salmo 42. Só esperando o intérprete chegar para a gente iniciar. Ok? Aí que vai. O intérprete entrou agora. Deixa eu só aceitar ele aqui para nós iniciarmos. E você que está aí no Facebook, compartilha aí o link para que mais pessoas possam estar acompanhando aí a nossa live. Seja bem-vindo, Damásio. Tudo bem? Coisa boa, né? Então, esperar você ajustar aí a... Ok. Ótimo. Estamos prontos? Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos o estudo hoje do Salmo 42. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, Deus Santo, obrigado, Pai, por nos permitir mais uma noite, Senhor Deus, estudarmos mais um pouco a Tua Palavra, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, usa esse momento, Pai, para alcançar, Senhor Deus, os irmãos que estão nos ouvindo, quem está nos acompanhando, que a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade, Senhor, se faça presente conosco. Me usa para falar, Senhor Deus, aos corações daqueles que estão em suas casas, esperando ouvir a Tua voz. Te peço, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos nossos líderes, dá sabedoria para que eles possam conduzir a nossa nação. Obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor abre por meio da tecnologia. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Salmo 42. Este salmo, irmãos, ele é o salmo de Corá, que foi um dos líderes do louvor de Israel. E neste salmo, nós, como todos os outros salmos, nós vemos a expressão do sentimento de um coração aflito. Então, o que eu gosto nesses salmos, onde se expressam esse coração, os corações aflitos, os corações alegres, os corações contemplantes, é porque nós entendemos, a partir da exposição desses salmos, que a partir da exposição desse salmo nós entendemos que o nosso coração, ele é semelhante ao coração desses homens de Deus que escreveram os salmos.
Então eles não são super-heróis. Eles são homens pecadores falhos, homens que tinham suas emoções assim como nós temos. E, no entanto, nesses salmos nós podemos contemplar a maneira como esses homens se relacionavam com Deus, expressavam suas emoções, como é que eles oravam ao Senhor e de que maneira nós podemos aprender com essas orações. É exatamente assim que nós vamos para esse Salmo 42 e nós vamos primeiramente entender que o salmista ele inicia descrevendo a sua situação atual. Provavelmente esse salmo ele foi escrito no momento em que os filhos de Corá estavam na Babilônia, estavam no cativeiro babilônico, estavam distantes de sua casa, estavam longe do templo, o templo havia sido destruído, a adoração a Deus não acontecia mais, exatamente porque esses irmãos, eles tivemos ali um problema na conexão do nosso irmão Damásio, daqui a pouco ele está retornando. Retornou. Ok, retornou. Então, nós entendemos que eles estavam numa situação de exílio, distantes de casa, distantes de sua terra, e por esse motivo, ele aqui está expressando a sua emoção, a sua angústia, o seu sentimento. Então, tente ler esse salmo fazendo essa autoavaliação e avaliando as suas emoções a partir do que você está vendo que esse salmo está nos apontando. Então, primeiramente, a gente vê a descrição atual do salmista. O verso 1 nós podemos entender como é que o salmista está, qual é a condição emocional do salmista. Capítulo 42, verso 1, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, o salmista ele começa a falar a respeito do seu desejo pelo Senhor. Se você já sentiu sede, você sabe como é difícil você olhar para uma propaganda que tem pessoas bebendo água mineral. Quando você olha para propaganda que tem pessoas tomando uma Coca-Cola. Ou então quando você vê alguém que está vendendo água na rua. Talvez você está sem dinheiro para comprar. Talvez você lembra disso e diante disso você entende o que é estar com sede. E o salmista ele compara um animal que vivia no deserto. E esse animal, num período de seca, ele buscava pelas correntes de água. Ele demonstrava a sua sede, o seu desejo pela água. E no verso 1 ele diz que assim como, ele usa a palavra para nos apresentar essa descrição, essa imagem, o uso da imagem que o salmista está fazendo desse animal no deserto, buscando pela água para a sua sobrevivência, para matar a sua sede. Ele compara essa condição que esse animal se encontra com a condição que o coração dele, que a alma dele se encontra na busca pelo Senhor. Assim como nós precisamos de água no deserto para sobreviver, o salmista também diz que nós precisamos, que a nossa alma precisa de Deus para sobreviver em meio às angústias e tribulações que nós passamos, a vida que nós levamos nesse mundo que tem altos e baixos, que é o natural da vida. E ele diz assim como a corça anseia por águas, Senhor, eu anseio, eu desejo, eu busco, é a minha necessidade, a minha alma necessita do Senhor, como esse animal necessita da água para sobreviver. Eu necessito de Ti, Senhor. E nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que os humildes de espírito, eles têm acesso ao reino dos céus. Por quê? Porque o humilde de espírito é aquela pessoa que entende a pobreza de sua alma, a pobreza espiritual de sua condição pecaminosa. Se você não é uma pessoa que reconhece a sua condição pecaminosa, que não reconhece que você é pecador e carece da graça do Senhor, carece da misericórdia de Deus, é exatamente assim que você não consegue ter acesso à vida eterna, porque a vida eterna não é para os orgulhosos, não é para os que se orgulham de suas obras, de sua religiosidade, de sua capacidade. Não. A vida cristã, a eternidade, a salvação, ela é mérito
dos humildes. Ela é mérito daqueles que não são orgulhosos de suas riquezas espirituais, orgulhosos de sua capacidade espiritual, de sua capacidade de conseguir fazer as coisas para Deus, do seu orgulho pessoal, de sua religiosidade. O coração de alguém que busca o Senhor verdadeiramente é o coração de alguém que entende que ele carece do Senhor, da presença do Senhor, assim como nós precisamos da água para sobreviver. E é isso que ele descreve na condição inicial do seu coração. Como é que o salmista está? Ele está sedento, ele entende a sua necessidade do Senhor. E é por isso que ele se aproxima do Senhor em oração, é por isso que ele se aproxima do Senhor nesse salmo. E aí onde ele descreve no verso 2 o que ele precisa, o que o salmista precisa. Ele diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É nessa condição, irmãos, que nós percebemos, aqui eu entendo como se o salmista estivesse descrevendo o momento em que alguém pede para que o rei o receba. Uma audiência diante de um rei. Você tem uma causa para apresentar a alguém, a um governador, a um presidente, a uma autoridade, ao rei. E aí você pede uma audiência ao rei. Você diz: olha, que horas o rei pode me receber? Que horas o rei pode me receber para que eu possa apresentar a ele a minha causa? Para que eu possa apresentar a ele a minha necessidade? E é no verso 2 onde o salmista ele diz: o que eu preciso é do Senhor. Eu preciso me apresentar diante da face do Senhor. Eu quero estar diante do Senhor para apresentar a Ele a minha oração, o meu clamor, a minha ansiedade, a minha necessidade, o que falta em meu coração. E aí é quando no verso 2, após ele apresentar o que ele precisa, é que no verso 3 ele começa a falar por que ele está assim. Então, olha que interessante, o fluxo, olha o movimento do salmo. Perceba o movimento do salmo. No verso 1 ele descreve que ele precisa do Senhor e a alma dele para e pensa: eu estou com sede, sede de Deus, preciso de Deus, vou para Deus. E aí quando ele vai nesse segundo passo, ele para pensar e diz: eu preciso do Deus vivo, eu quero me apresentar diante dele. Porque somente diante dele eu vou conseguir apresentar a minha causa. Ele é o meu rei, o meu salvador. Ele é o meu Senhor. É ele quem eu preciso. E aí ele vai se apresentar diante da face do Senhor. E quando ele chega diante da face do Senhor, no verso 3, esse movimento poético que o Salmo está nos trazendo, ele nos leva ao verso 3 e é ali onde ele apresenta por que ele está assim. Por que ele está abatido, por que ele está sedento, qual é a causa dele, o que está trazendo aflição ao coração dele. É no verso 3 onde ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele se alimenta de suas lágrimas. Aquilo que sacia o corpo dele é o seu choro. Ele não quer comer, ele não quer beber, ele não consegue se levantar, ele está abatido. E ele diz que a única companhia que alimenta o corpo dele são suas próprias lágrimas. Você talvez já se sentiu assim na sua vida. Fraco, sem querer se levantar, triste por alguma circunstância, abatido por algo, sem querer enfrentar o mundo, sem querer enfrentar as dificuldades. Você talvez já se sentiu assim em sua vida. E o salmista está se sentindo assim. Ele diz: olha, Senhor, as minhas lágrimas são o meu alimento. Dia e noite eu choro, só choro, eu apenas choro. Eu não consigo fazer outra coisa senão chorar. E aí ele começa a falar o que é que intensifica a dor e o sofrimento dele. Porque muitas vezes quando nós sofremos, irmãos, não é somente aquilo que uma única situação que passa contra nós. Mas se você é crente verdadeiramente, você talvez já passou por situação de tristeza tão profunda que você passava a se culpar pela tua própria tristeza.
E a tua aflição não era simplesmente pelo problema que você estava passando, mas pela forma como você estava reagindo diante do problema. Você talvez já passou por isso. Ou então que os outros estavam vendo como você estava reagindo diante do problema, e você estava temeroso que as pessoas poderiam pecar contra o Senhor, poderiam afirmar que você não tem fé, e você começou a ficar com medo. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de Deus? O que é que as pessoas vão pensar a respeito da minha fé? E é exatamente nessa situação que nós vemos o salmista, ele dizendo o seguinte: enquanto ele está sofrendo, e ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Alguém já perguntou isso para você na hora que você estava sofrendo? Talvez, irmãos, em meio a essa pandemia que nós estamos passando, essa dificuldade que nós estamos passando, alguém pode perguntar, como já deve ter perguntado, cadê esses crentes que não oram para resolver o problema? Que fé é essa que faz eles se esconderem? Cadê a cura? Cadê o milagre que eles tanto prometem? Cadê esse Deus? Esse Deus esqueceu, esse Deus não existe. Cadê o Deus de vocês? Talvez você já passou por alguma batalha, alguma luta, que alguém chegou para você e disse assim: cadê a tua fé, rapaz? Cadê o teu Deus que você tanto prega? E isso afligiu ainda mais a tua alma. Isso causou dor ainda mais para você. Se você é crente, meu irmão, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que nós nos afligimos quando nós achamos que não estamos testemunhando corretamente a respeito de Deus. Nós tememos que o Evangelho seja mal visto. Nós tememos que o nome do Senhor seja blasfemado. Se você é crente verdadeiro, você teme por isso. Então é diante dessa situação que o salmista ele diz: Senhor, os homens olham para mim abatido, chorando, deprimido, e dizem assim: cadê o Deus de você? E em que condição o salmista estava? A condição em que o salmista estava era a condição de que ele estava longe de casa. Ele havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, e lá no cativeiro da Babilônia ele estava aprisionado. O orgulho judaico dele como nação havia sido derrubado. Ele estava sendo visto como vergonha, como um povo destruído, como um povo arrasado, como um povo... A adoração e o Deus deles era apenas um Deus no meio de tantos deuses babilônicos. Aquilo que ele falava talvez não tivesse tanta notoriedade em meio a uma diversidade tão grande cultural que a Babilônia tinha. E o orgulho e a grandiosidade judaica do passado daquele povo havia sido derrubado, havia sido destruído. E era exatamente nessa situação de vergonha, nessa situação que eles se encontravam. Essa situação de vergonha pública. E a tristeza dele como adorador do Senhor, como levita, como alguém que estava na casa de Deus adorando a Deus, é isso que machuca mais o coração dele, porque ele diz: Senhor, os homens perguntam onde é que está o Deus de vocês, que permite que vocês passem por essa vergonha tão grande. Que fé é essa que não permite a você nenhuma prosperidade em meio a essas tribulações que você está passando? E aí no verso 4 que nós vemos a razão da dor do salmista. E ele diz o seguinte: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Interessante, irmãos, porque na hora da dor, na hora da angústia, na hora da dificuldade, nós aprendemos a valorizar o que perdemos. O salmista, ele era um homem de Deus, ele trabalhava para Deus, mas com certeza em alguns momentos ele talvez se perguntava: para que me levantar agora para ir para o templo? Ah, meu Deus, eu estou cansado, não quero trabalhar hoje, quero descansar. Quem sabe se passou isso pelo coração dele? Nós, muitas vezes, no dia do culto, a gente diz: ah, meu Deus, vou ter que me arrumar para ir para a igreja,
não quero ir para a igreja, eu estou cansado, trabalhei a semana toda, não quero saber nada disso. Ah, meu Deus, vou me levantar para trabalhar, ai Jesus. Mas na hora que nós perdemos essas coisas, na hora que nós perdemos a celebração, como nós estamos perdendo na igreja, em virtude do problema que nós estamos passando, quando nós perdemos o nosso trabalho, aí a gente aprende a valorizar o que nós tínhamos. Aí a gente lembra do passado e diz, como eu tenho saudade daquilo que eu passava. Como eu tenho saudade daquilo que eu vivia. Existe um lado positivo nisso, que é nos ensinar a valorizar o que perdemos. Mas existe um lado ruim disso. É porque nós temos a tendência de que quando nós passamos por tribulações, por problemas, quando nós estamos no meio da angústia, a gente olha para o passado e acha que o passado era melhor. Mas a gente esquece que no passado nós também tínhamos lutas. No passado nós também tínhamos tribulações. No passado nós também tínhamos angústias. Mas a gente parece que esquece das angústias do passado. Amém, que a gente esquece. Lembra-se somente da parte positiva. E o grande problema está porque nós passamos a olhar para trás e dizer, eu não sou mais feliz, eu já fui feliz, mas agora eu não sou mais. Deus me esqueceu, Deus me deixou. Esse é o grande problema em meio às circunstâncias. Uma das coisas que machucava o coração do salmista no verso 4 é que ele lembra do passado e ele diz assim, como eu era feliz. Meu Deus, como era bom aquele tempo que eu vivia. Isso machucava ainda mais o coração do salmista. Porque ele olhava para a circunstância atual de sofrimento, passava pela dor e ele dizia, eu quero sair dessa dor. E ele olhava para trás e dizia, era melhor naquele tempo, hoje não é mais. Deus cuidava de mim lá atrás, agora Ele não cuida mais. E isso provavelmente passa pelo coração de quem está sofrendo. E é exatamente aqui onde nós vemos ele falar um refrão do salmo. É algo que se repete 2 vezes nesse salmo. É no verso 5, quando ele diz o seguinte. E é como se ele estivesse conversando com ele mesmo. É como se ele estivesse de frente para o espelho, olhando para o espelho e ele vai falar consigo mesmo. Ele vai dizer o seguinte, é ele conversando com a alma dele. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu irmão, você já chegou a conversar consigo mesmo, conversar com sua alma? No meio do salmo, o salmista ele chega num ponto, depois de ele descrever, no verso 1 ele descreve como ele está, no verso 2 ele descreve o que ele precisa, no verso 3 ele descreve por que ele está assim, no verso 4 ele dá a razão da dor dele, as lembranças do passado traziam o porquê da dor dele. E aí ele conclui essa apresentação dos seus sentimentos, dizendo à própria alma, minha alma, por que você está assim? Por que você está abatida? Por que você está agindo dessa forma, minha alma? E aí ele diz, espere em Deus, minha alma. Ele aconselha a própria alma, espera em Deus, minha alma. Espera em Deus. Sabe por quê? Porque a minha esperança está em que lá na frente, o meu auxílio, o meu Deus virá até mim e me socorrerá. Essa é a minha esperança em meio à angústia. Na hora que o mar está bravo, você tem que se agarrar a algo. E essa esperança é algo que eu tenho que me agarrar para que eu possa permanecer firme em meio às tribulações. E aí no verso 6 ele agora começa a fazer uma leitura. Ele olha para dentro de si e começa a fazer uma leitura da sua própria alma. Onde ele diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Verso 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Ele está longe de casa. E agora ele se abate, porque ele está longe do Senhor. Ele está longe da celebração do Senhor. Ele está longe do templo do Senhor. Ele está longe da congregação dos justos. E aí no verso 7 ele começa a perceber que uma tristeza chama outra tristeza. Ele diz assim, um abismo chama outro abismo.
Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É interessante que é no meio da angústia que ele diz, Senhor, enquanto uma tristeza, uma angústia vem, a outra angústia ainda vem, outra vem. Parece que os problemas não acabam, parece que um problema vem e só vem outro. Reconhecermos, irmãos, que o que o salmista está dizendo aqui é reconhecendo que Deus é soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. As tribulações, elas vêm para produzir em nós perseverança, esperança, experiência. As tribulações, elas surgem para produzir em nós frutos eternos. Deus está fazendo a imagem do Filho dele em nós. E como Deus está fazendo a imagem do Filho dele em nós, as tribulações provam a nossa fé, aprovam a nossa fé, refinam quem nós somos, santifica os nossos corações, molda o nosso caráter. Essa é a pedagogia de Deus. E é exatamente dentro dessa circunstância que o salmista ele diz, Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, eu sei disso. As minhas lembranças, elas me machucam. Minha alma está abatida, mas Senhor, eu sei que é permissão tua. Eu entendo que o Senhor está permitindo isso. E o Senhor está permitindo isso porque essas cachoeiras são tuas. Esse abismo é permissão tua, essa dor é permissão tua, Senhor. E aí no verso 8 ele diz, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. E aí ele diz, olha, ele chega em meio à dor, em meio ao ápice da angústia dele, ele diz assim, contudo, no entanto, mesmo diante disso, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E de noite, na hora que a angústia mais bate, nos pensamentos mais vêm, está comigo o seu cântico. Olha só, ele diz, a misericórdia de Deus me cerca. Eu não recebo o que eu mereço, porque Deus é misericordioso comigo. Sou pecador, sou falho. Deus está me moldando. Deus está me transformando em meio à angústia, em meio à tribulação. Deus está transformando a igreja brasileira. Deus está transformando a igreja mundial. Deus está transformando a igreja de Cristo ao redor do mundo. Deus está transformando você, meu irmão, em meio a essa tribulação. Está transformando a mim. Esse coronavírus é algo enviado pelo Senhor, sim. Não é o diabo, não, porque Deus não é pego desprevenido. Deus não é pego de surpresa. Não. Deus permitiu que isso viesse. E isso produzirá frutos eternos nos nossos corações. Precisamos reconhecer isso. É isso que o salmista reconhece. E ao reconhecer isso, ele diz, contudo, mesmo em meio a essa dor e essa angústia que eu passo, Senhor, de dia, a tua misericórdia, eu percebo que o Senhor me dá aquilo que eu não mereço. Que o Senhor não me dá aquilo que eu mereço. E de noite, Senhor, na hora que a angústia bate, o teu cântico está comigo. Uma oração, ele diz, ao Deus da minha vida. Ele reconhece a misericórdia de Deus. Ele canta ao Senhor e ele ora ao Deus de sua vida. Esses três elementos estão presentes na adoração e na vida devocional desse salmista. Primeiro, ele é reconhecer a misericórdia de Deus. O segundo é cantar ao Senhor no meio da angústia. E o terceiro é orar ao Senhor e apresentar a sua petição. E é aqui onde ele vai finalizando. Verso 9. Qual é a oração que ele apresenta a Deus? Pergunto a Deus. A oração. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Essa é a oração que ele apresenta a Deus. Deus, na hora da fraqueza, na hora da dor, na hora da privação, ele diz, Senhor, por que tu esqueceste de mim? E ele diz, Senhor, por que eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que o Senhor permite que eles zombem da minha fé, do meu Deus, de quem eu creio? Por que, Senhor? O verso 10 ele diz, os meus olhos se esmigalham, são machucados, são moídos, os meus ossos são moídos,
quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? E o seu Deus onde está? Isso é o que ele diz no verso 10. Então ele está orando e está apresentando a angústia e a dor e dizendo: Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Oh Deus, eu não entendo, eu sei que o Senhor é bom. Então, perceba a luta interna do salmista. Que batalha espiritual ele está vivenciando ali. Onde ele se angustia, ele pensa, ele lembra do passado, ele vivencia, ele sente isso, e quando ele está angustiado, ele diz: por que minha alma está assim? Espera, minha alma. E ele retorna, e de novo ele começa a lembrar e se angustiar, e aí ele diz: não, Deus concede misericórdia para mim. Não, Deus, eu canto ao Senhor, eu tenho cântico ao meu Deus, e eu oro ao meu Deus. E quando ele vai orar, ele apresenta a sua oração dizendo: Deus, Tu és a minha rocha. Parece que o Senhor me esqueceu. O que é que está havendo, Senhor? Por que eu ando lamentando? Por que o Senhor permite que os meus inimigos olhem? Por que o Senhor permite que os adversários olhem para mim e digam assim: Senhor, por que ele vive assim? Por que ele foi esquecido por Deus? Deus, isso me dói. E aí é onde ele fala pela segunda vez, e isso nos traz a importância desse versículo no Salmo, na interpretação do Salmo, é que pela segunda vez ele fala com a própria alma. É como se ele estivesse diante do espelho, respirasse e dissesse assim: peraí, deixa eu me lembrar. No verso 11, ele diz assim: deixa eu me lembrar. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha o conselho do salmista. Meu irmão, na hora que você passar por angústias, na hora que você passar por tribulações, você passar por dificuldades, escreva no teu coração, escreva diante de você o conselho do salmista. Espere em Deus. Espere em Deus. Deixa eu só ver aqui se volta aqui o irmão que é intérprete, que ele saiu, que nós temos surdos aqui nos acompanhando também. Vamos ver agora se, que está dando muita falha, né? Ok, vamos lá. Muita falha na internet e a interpretação está... Então vamos lá. Meu irmão, escreva no seu coração, quando a tribulação bater à sua porta, quando a angústia te levar lá para baixo, quando você se sentir abatido ao ponto de você dizer: meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Eu não tenho para onde correr, não tenho saída, meu Deus, o que eu faço? Primeiro, faça como salmista. Primeiro buscar o Senhor. Vamos revisar. Primeiro reconheça que, assim como a costa depende das águas, você depende do Senhor para viver. Ele é como a água. Sem Ele nós morremos de sede. Então se aproxime dizendo assim: eu preciso do Senhor. Tenha humildade para isso. Porque se você não tiver humildade, você não se aproximará do Senhor. E aí você reconheça sua condição de tristeza. O salmista faz isso no verso 2. Reconheça também que a tua condição de abatido te machuca, porque as outras pessoas começam a dizer assim: que Deus é esse que esquece esse cara? Que fé é essa que ele tem? Isso te abate. O passado vai vir, vai te lembrar e vai te dizer: era melhor naquele tempo, mas para pensar, calma. Deus continua cuidando. O salmista ele entende isso. Por que você está abatida, minha alma? E aí ele fala mais uma vez para a própria alma dele uma verdade importante. Depois ele começa a descrever como a alma dele está abatida. Mas ele entende que Deus tem permitido aquilo. Então quando você se aproximar do Senhor, para buscar o Senhor, entenda, o Senhor é soberano. Essa circunstância que você passa é permissão de Deus para que Ele te prepare, para que Ele te capacite, para que você cresça espiritualmente. Pode ser um pecado na tua vida que Deus está tratando. Pode ser sim um pecado na tua vida que Deus está tratando. Mas pode ser um pecado de outro que Deus está usando você para ser instrumento para tratar o pecado daquela outra pessoa. Também pode ser. Ou pode ser, de fato, Deus te refinando cada vez mais.
te dando sabedoria, aumentando a tua fé, aumentando a tua capacidade de crer no Senhor. Então reconheça que Deus é soberano. E quando a angústia bater, põe no teu coração o seguinte, aquilo que ele dá no verso 11. Por que você está assim? Lázaro, por que você está assim, triste? Por que você está assim, abatido? Pergunta para si mesmo, por que eu estou assim? Eu não posso estar assim. Eu preciso esperar no Senhor. É isso que ele diz, espera em Deus. Sabe por que eu espero em Deus? Pois eu ainda o louvarei. Sabe por que eu ainda o louvarei? Por duas coisas. Ele é meu auxílio e é o meu Deus. Então, meus irmãos, guarde isso no teu coração. Na hora da angústia, da dificuldade, da tribulação, pergunte a si mesmo, por que você está assim? E lembre-se, espere no Senhor. Espere no Senhor. Deus está usando essa situação para trabalhar no seu coração. Deus está usando essa situação para trabalhar na tua vida. Deus está usando essa tribulação para operar crescimento em você. Tenha paciência. Tenha esperança. Espere em Deus, pois Ele é o seu auxílio e o seu Deus. Não é fácil. Não é simples. Mas a oração é o meio pelo qual nós abrimos o nosso coração ao Deus que nós precisamos. E de fato, nós nos entregamos ao Senhor e Ele cuida do nosso coração. Então, irmãos, que Deus esteja nos abençoando. Né? Aqui na interpretação nós tivemos um probleminha com a internet lá do nosso irmão Damásio, mas eu creio que os irmãos surdos aí acompanharam algumas partes aí que não falharam, mas que Deus esteja abençoando. Agradeço aí a Damásio pela disponibilidade, meu irmão, Deus lhe abençoe. E você que está aí no Facebook, obrigado, Deus abençoe sua vida, que você possa concluir aí, vai na sua casa agora onde você está, reúne com sua família, ora ao Senhor, junto, como família, faz de conta que esse é o, faz de conta não, que é de fato, esse é o teu culto doméstico, a mensagem foi dada, agora ora em cima daquilo que você refletiu aqui juntamente comigo, junto com sua família, para que Deus esteja te abençoando e guardando o seu coração nesses tempos de ansiedade, de que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, Deus te abençoe, meus irmãos, que o Senhor esteja guardando seus corações. Até mais.